do bigode, né? De fazer aquele negocinho assim. Então, a questão é por que você está dando tanto significado a uma ação simples que ele fez. Tem que quebrar mesmo. Ó, pro Cleiton. Não consigo abandonar o relacionamento, o que fazer? Então, Lucas, se você já percebe que esse relacionamento não tá legal para você, é tratar essas questões emocionais, esse apego emocional que você tá em cima dessa relação. Você se pergunta, o que é que essa pessoa tem que eu acho que só ela pode me dar? Que ela tem não, mas que eu acho que só ela pode me dar. Ah, essa pessoa me dá a segurança de que eu não tô sozinho. Ok, então eu tenho medo de ficar sozinho? Curo em mim esse medo de ficar sozinho e aí eu consigo terminar aquilo que não tá bom pra mim. Linguagem corporal, ficou nervoso? Mas como sugerir isso, Mariane? Se você nem sabe se ele te viu. Entende? É a interpretação que a gente faz na nossa cabeça. Quando fui entendendo que no final quase tudo era ego, parei de culpar os outros. Perfeito, Felipe. Perfeito. Aí a gente percebe o quanto que muitas vezes é a nossa interpretação das coisas. É o ego que quer muito tudo isso, né? Então, quando a gente começa a perceber que o ego é que projeta tudo isso, a gente começa realmente a assumir essa responsabilidade da mudança também. Olá, Aves, boa tarde, né? Passou a mão no bigode se fosse no queixo. Olá, Lilian. Eu fiquei de mandar mensagem pra você, Lilian. Acabei atarefada aqui e não pude mandar agora de manhã. Obrigada, Lucas. Porque eu converso com algumas meninas e ela parece que não está interessada. Porque talvez, Aves, você esteja interpretando assim. Pode ficar tudo. Seria do ego, não ter validação? Exatamente, Felipe. O medo de ficar sozinho é a demonstração de uma dor antiga. Então a gente sempre vai analisar o seguinte: se hoje eu tenho muito medo de ficar sozinho, é porque esse sentimento de solidão, ele me acompanhou a vida toda, principalmente lá na minha primeira infância. Então, se lá na minha primeira infância, primeiramente, né, primordialmente, eu tive essa sensação de que eu não podia contar com ninguém, porque os meus pais eram emocionalmente distantes, né? Eu não tinha com quem contar. Então, esse sentimento de solidão sempre me acompanhou. E quanto adulto, quando a gente se torna adulto, a gente quer fugir a todo custo desse sentimento que ficou gravado na gente, né? Então, o ego veste essa coisa de eu não posso ficar sozinho para não sentir aquilo que eu senti lá atrás. Entende? Então é também do ego. Tudo isso que traz esse desconforto pra gente é do nosso ego. Ah, tô sofrendo muito porque fulano me deixou. Eu tô aqui à beira de desviver porque fulano me deixou. É ego. Ah, eu não consigo sair de um relacionamento. Por quê? Esse relacionamento não presta pra mim, mas eu não consigo. É ego. Eu comecei a ler um pouquinho do Carl Jung. Fez uma revolução no meu entendimento, sou leigo. Perfeito, Felipe. Uma ótima fonte aí, viu? Na escola eu não tive amigos e eu me sinto muito sozinho. O que eu faço? Terapia, Aves. É o que eu indico. Terapia. Terapia é o melhor caminho para a gente sair desse lugar de todas essas dores emocionais. E quando perdemos esse medo? O medo de ficar sozinho, Lilian? Quando você perde o medo de ficar sozinho, você assume o total controle da sua vida, porque você não vai mais se permitir entrar em lugares, em relações, em situações que não está mais compatível com o que você deseja para você. Entende? Então, tem um trabalho aqui que, enfim, até as vendas, digamos assim. Eu trabalho vendendo, eu tenho um negócio, eu sou empreendedora, mas eu tenho medo de ficar sozinho / medo da rejeição. Porque medo de ficar sozinho e medo da rejeição é basicamente a mesma coisa. Então eu tenho medo da rejeição. Se eu curo isso em mim, até as minhas vendas vão melhorar. Então imagine que tudo na sua vida, quando você não tem mais esse medo de ficar sozinho, não tem mais esse medo de perder as coisas, é quando você começa a receber as coisas em abundância, porque nada
toma mais a sua força. Entende? Porque eu não tenho amigos. Porque isso aconteceu. Então, Aves, tem que ver a sua história, né? O seu histórico aí, as suas informações da sua infância. É tão bom ficar sozinho, Josi, eu gosto de ficar sozinho. Agora eu vou plantar uma sementinha aí na sua mente, coruja. Deixa eu ver se você tá por aqui ainda. Você gosta de ficar sozinho na ausência de pessoas? Preste bem atenção. Você gosta de ficar sozinho no sentido de eu não gosto de ficar junto com pessoas? Ou você gosta de ficar sozinho você com você? Sem celular, sem televisão, sem som de fundo. Você consegue ficar você com você? Se você fecha os olhos e se concentra só nos seus pensamentos, você consegue ficar sozinho? Ou esse de ficar sozinho é só da ausência de pessoas? Quando perdemos esse medo, eu acho que começamos a ser nós de verdade. Boa, Felipe. Exatamente isso. A gente consegue ser a gente de verdade. Porque quando a gente fica nessa necessidade de agradar exageradamente, a gente se molda ao que os outros querem, né? Então, essa necessidade de se moldar, a gente já deixa de ser a gente. Então, essa perspectiva também é muito boa, Felipe. Só terapia, Aves, é o melhor caminho. É o melhor caminho, principalmente quando a pessoa carrega muitas dores profundas. Eu cresci sozinho desde os 13, 14 anos. Sinceramente, fico bem sozinho, não fico bem com muita gente. Faço a mesma pergunta pra você, Felipe. A pergunta que eu fiz pro Coruja. Sim, e quer sair de onde está. Boa tarde, Josi. Cara, a terapia cura independente do caso. Aves, primeiramente a terapia ela é um processo, né? Ela vai depender do quanto que você está entregue à situação, ao processo de cura, entendeu? Então sim, a terapia ela cura essas questões emocionais, não pode nem usar o termo cura, mas cura esses termos, essas situações emocionais, independente do caso, sim. Sim, exatamente. Preciso falar sobre carência. Bora conversar pelo chat, Aves. Não vivo sozinho, mas meus contatos hoje são bem poucos. Pelo chat, Aves. Bom, eu estudo muito, então mesmo sozinho eu estou fazendo algo. Tem um ponto aí, é verdade. Então, é porque é muito comum a gente dizer assim, eu gosto muito de ficar sozinho. Mas aí você tá sozinho só da ausência de pessoas, mas você não tá sozinho você com você. Porque você tá sozinho, mas tá aqui rolando a tela do celular, você tá lendo um livro, você tá assistindo um vídeo. Você não tá sozinho com você. A gente consegue dizer, olha, eu gosto de ficar sozinho quando eu consigo sentar comigo mesmo e a minha mente ela não me perturba. Aí sim a gente pode dizer, olha, eu gosto de ficar sozinho. Porque eu estou eu comigo mesmo. Entende? Acho que gosto de ficar sozinho, mas não completamente. Mas muita gente realmente me cansa. Entendo, Felipe. Então percebe como a gente mascara muitas vezes, né? Mascara de uma forma até muito sutil. Essa ideia de, cara, eu não preciso de ninguém. E hoje em dia, né, esse discurso está muito difundido assim na internet. Não, você precisa se bastar, você precisa se bancar. Essa coisa do empoderamento, do amor próprio e tal. Ok, mas muita gente está entrando nessa pilha de amor próprio, de empoderamento, por um viés um tanto quanto errado. Que ao invés das pessoas se aprofundarem no autoconhecimento, elas estão só alimentando essa parte do ego que cansou das pessoas, essa parte do ego enfim, que quer seguir uma modinha, digamos assim. Josi, eu te fiz algo errado para tu não subir? Não, Aves, é só porque eu mudei o formato da live. Aquele dia, eu experimentei aquele dia, mas não pra mim não fez muito sentido, entendeu? Então, de novo, não é nada contra você. Tanto é que depois daquela live não subiu mais ninguém. A minha virada de chave foi a questão da integração da sombra. Tô aprendendo ainda. Mas me fez parar de negar. Boa, Felipe. E é exatamente isso, é por esse ponto.
esse ponto, quando a gente começa a compreender que esses lados negativos que a gente carrega dentro da gente fazem parte de quem a gente é, né? Para começar, faz parte de quem a gente é. Então a gente começa a se olhar com mais autocompaixão. E é aí onde a gente sai desse lugar de, olha, eu tenho medo de ficar sozinho. Porque a gente passou a vida toda estando sozinho, sentindo essa solidão. E quanto mais a gente tenta agradar o outro, mais distante da gente a gente fica. Então, a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de si mesmo. Por isso que a gente entra nesse lugar de, eu quero agradar. Por quê? Porque eu não quero ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho, mas quanto mais a gente agrada, mais sozinho a gente fica. Mais essa sensação de solidão a gente fica. E isso vai aumentando, isso vai se intensificando, né? Por quê? Porque ao agradar o outro, eu me distancio de mim. Então, toda vez que a gente diz sim, querendo dizer não, a gente está nos traindo, a gente está se traindo. A gente está dando ao outro aquilo que era para ser dado para nós. Então a gente continua se negando. A gente continua dizendo para a gente mesmo que a gente não vale a pena. É isso, eu acho que por crescerem sozinho, sem meus pais, queria agradar todo mundo. Aí me anulei. Exatamente, só pastei. Pois é. É o comportamento padrão de quem viveu sozinho, tanto fisicamente como emocionalmente. A pessoa que cresce nessa sensação de solidão, que vai lá no profundo do nosso ser, quando a gente tem esse sentimento de solidão tão enraizado, que vem de feridas de rejeição, diga-se de passagem, a gente começa a fazer de tudo para que aquilo não se repita. Porque as pessoas ruminam. Obrigada, Daniel. Porque as pessoas ruminam as situações. É uma forma de tentar, Aves, encerrar uma coisa do nosso passado. Trago sempre a analogia das janelas. Pense que a nossa mente, ela tem várias janelas. A cada ano que vai passando, é uma janelinha que a gente deixa no nosso caminho, certo? Então, se lá nos 3 anos, 4 anos de idade, aconteceu alguma coisa que me deixou marcado, a minha mente, ela sempre fica voltando para lá, até que eu encerre aquela situação que ficou em aberto. Entende? Por isso que a gente fica muito nessa ruminação. E aí onde tá? As coisas que acontecem hoje não tem nada de novo. Tudo que a gente sente hoje não é nada de novo. Ah, me senti rejeitado por fulano. Ok, a rejeição não foi porque fulano não quis falar com você. A rejeição que você está sentindo é aquela janela que está aberta lá do passado. Entende? E aí a mente fica nessa ruminação, querendo resolver isso. Ah, mas por que fulano me rejeitou? Por que fulano me rejeitou? Na verdade, não é porque fulano hoje me rejeitou. Eu fico procurando saber por que minha mãe me rejeitou lá na fase dos 3 anos, quando eu estava fazendo isso e isso. Entende? A nossa mente projeta o nosso passado o tempo todo. Então, se hoje a minha mente não consegue ficar no presente, ela não consegue focar no aqui e no agora, é porque ela está lá no passado. Mesmo quando a gente está pensando no futuro. Quando a gente está muito ansioso com o futuro, é também um medo do passado que está se apresentando. Agora eu luto para equilibrar isso. É o caminho, né, Felipe? Parece uma vaca ruminando. Então, Aves, é exatamente isso. Talvez existam muitas janelas abertas aí dentro da sua mente esperando encerrar esses capítulos. Nem o que a gente cria, nem o que cria, Cleiton. É um reflexo de ontem, né? Exatamente, JB. Nem o que a gente cria hoje é criado hoje. Josi, são raras as pessoas que me deixam, que eu sinto falta. Então, Josi, você consegue criar conexão? Você consegue criar conexão com as pessoas?
Ou existe um bloqueio aí nas conexões? Porque talvez, só talvez, estou dizendo que é seu caso, essa facilidade de ver as pessoas saindo da vida, né, possa ser também questão de bloqueio emocional. O que hoje, né, dentro dos diagnósticos atuais, é também um sintoma de TDAH. Tem alguns livros que você indica, começando por Jung, passando por outros autores. Então, Felipe, agora eu não vou conseguir te passar assim livros, mas você está muito na pegada da sombra, né? Eu não sei se você já leu ou já ouviu falar. Você conhece o Deepak Chopra? Ele tem um livro muito bom que se chama Efeito Sombra. É um livro que quando eu li, ele foi muito pesado para mim, assim. Porque eu li quando eu estava passando por um período bem punk, né? Mas ele escancara muito essa questão das sombras. Pode explicar se eu faço um desenho, um poema? Não conheço, pois pesquisa, Felipe. Sim, mas é difícil. Difícil de sofrer por abandono. Então, Josi, pode ser que tenha aí esse bloqueio, né? Se não cria conexão, então é mais fácil desapegar, digamos assim. Efeito sombra, entendi, se eu não entendi o nome. Deepak Chopra. Então, bora lá, Cleiton. Pode explicar se eu faço um desenho, um poema? A criação, pronto. Então, bora lá. Quando a gente faz coisas inspirados naquilo que a gente não está repetindo esse passado, certo? A gente não está mais com interferência desse passado. Porém, quando a gente tem um ego sofrido, pronto. Quando a gente tem um ego que carrega muitos traumas, inconscientemente, aquilo que a gente cria vai ser contaminado por essas dores que a gente carrega. Tanto é que se você for pegar os maiores poetas aí, você pode ver que muitos dos poemas que mais ficaram famosos só foram poemas em que esses poetas estavam numa fossa emocional, né? Ou seja, ele estava expressando ali uma dor tão grande dentro deles. Então, assim, o ego sofrido, ele também cria coisas potentes, só que precisa do sofrimento, né? Precisa do sofrimento. Então, como é que acontece? Quando a gente está criando, a todo momento que a gente está criando por influência também desse ego sofrido. Esse ego sofrido, que passou pelo que passou, se a gente continua alimentando ele, digamos assim, e sem ressignificar essas dores, a gente vai projetar no mundo ainda o que for de projetar ainda contaminado. Diferente de quando a gente se purifica, né? Quando a gente se purifica, libera todas essas dores do ego, a gente vai ser apenas a expressão da nossa essência. Ou, se a gente for por um viés junguiano, quando a gente integra essas sombras, a gente consegue expressar a nossa totalidade, aquilo que a gente é em essência, porque não tem mais essa dualidade dentro da gente. Explique mais o efeito placebo e a plasticidade do cérebro humano. Isso aqui é um poema, devemos esquecer e ressignificar. Então, Paula, não necessariamente esquecer, mas ressignificar. Ressignificar a carga emocional. Então, explique mais o efeito placebo e a plasticidade do cérebro humano. O efeito placebo, basicamente, é aquela percepção que hoje em dia está sendo muito difundido também, com relação à física quântica e tal, que mostra assim, que a nossa mente ela não consegue distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Quando eu estou assistindo a um filme, eu estou sendo influenciado emocionalmente por aquelas informações que está passando na minha tela, e não que necessariamente está acontecendo comigo. Certo? Então, se eu tenho essa influência, o meu corpo começa a produzir isso. Então, digamos que é um efeito placebo. A influência daquele vídeo está fazendo com que a minha mente interprete e traga isso para o meu corpo. A mesma coisa acontece com remédios, ou seja, é muito da questão da fé, né? Se eu tenho fé, se eu acredito naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou pensando,
o meu corpo vai interpretar aquilo como sendo real. Então, o meu corpo, o meu sistema fisiológico vai trazer os sintomas correspondentes àquilo que eu estou vendo, que eu estou percebendo, que eu estou ouvindo. Entende? Então, por isso que hoje a gente fala muito dessa questão da fé, de você pensar, se você acreditar, você vai conseguir, porque tem um fundo de verdade, né? Tem um fundo de verdade, não, é a verdade. A nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real e o que é falso. Quando ela percebe, o nosso corpo começa a se alinhar àquilo que ela está percebendo. Entende? E aí, falando da plasticidade do cérebro. A neuroplasticidade é justamente quando a gente começa a criar um novo caminho neural dentro daquelas terminações neurais que a gente tinha conhecido. Então, bora lá. Vamos trazer o exemplo de desbravar uma mata. Tá lá, a mata fechada, não tem nada naquela mata fechada. Para eu criar um novo caminho neural, eu vou precisar abrir a mata ali, certo? Vou precisar de um certo esforço para que o meu cérebro comece a entender que existem novas formas de pensar, existem novas formas de existir. Por exemplo, se lá na infância eu vivi situações de escassez, de dificuldade e tal, o meu cérebro só tem aquilo como conhecido. Então, para eu alterar essa informação neural, eu vou usar da plasticidade, para que novas conexões neurais sejam feitas e eu consiga ter uma percepção de que a vida não é só escassez, a vida também pode ser abundância, entende? Então, esse novo caminho neural é quando a gente começa a expandir a nossa mente e enxergar diferente daquilo que a gente via. Eu amava muito uma pessoa, ela me deixou do nada, ainda falou que não queria na vida dela nem pintada de ouro. 15 anos depois ela veio pedir perdão por tudo que falou. O problema era ela. E como você ficou, Josi? O que acontece da gente quando está doente? Não pensarmos direito porque não estamos preparadas. Porque o que acontece da gente quando está doente, não pensamos direito, porque não estamos preparados. Não entendi, Paula. Saí com o moço, mas senti uma tristeza vindo dele. Dani, saí com o moço, mas senti uma tristeza vindo dele. Talvez você percebeu realmente uma tristeza vindo dele. Cara, placebo pode virar doença? Sim, Aves. Pode sim. Tanto é que existe aquela tal da gravidez psicológica. Vocês já ouviram falar de gravidez psicológica? O corpo da mulher, ela acredita tanto que ela está grávida que o corpo dela reage a isso. A barriga cresce, ela para de menstruar, começa a geração de leite. Por quê? Porque ela acredita que está, mesmo ter tido uma concepção. Então, o nosso corpo pode sim acompanhar o que a mente pensa. Sim, eu sou assim, às vezes que isso me afeta. Isso é pensar positivo, é? Também, Paula, na questão da escassez. Pois é, Lília. Então, a gente começa a criar uma nova forma de pensar, né? Então, assim, tem gente que nasce, cresce e vai morrer com um pensamento de escassez. E dizer assim, mas a vida é isso mesmo e não tem como mudar e tarará. Ok, mas quando a gente começa a buscar uma melhora, começa realmente a dizer, mas uma única pergunta às vezes destrava muita coisa dentro da gente, né? Mas cara, será que a vida é só trabalhar, pagar conta? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente já começa a criar, já sai uma perninha, né? Do sistema neural ali que diz, olha, ela fez uma pergunta aqui, e agora? Como é que eu encontro essa resposta? Aí fica lá o neurônio tentando encontrar uma conexão, né, para fazer um novo caminho neural. E é isso que a gente faz dentro de um processo terapêutico. A gente vai expandindo não só a percepção do nosso corpo, mas também expandindo as nossas questões cerebrais. E o que tenho entendido é que o problema pode vir do outro, mas a nossa reação pode ser um problema maior. A nossa reação sempre vai ser a única coisa a qual a gente pode
controlar, né, Felipe? Então, de novo, obviamente, me encontrei com fulano e fulano foi um filho da mãe comigo. Ok, fulano foi um filho da mãe comigo, mas como é que eu vou reagir diante disso? Ou então, a gente traz a questão aqui a moça que falou antes do ex que passou no ônibus. Tá, fulano fez aquilo, mas por que eu estou interpretando dessa forma? Por que a minha reação a um simples gesto que ele fez me afetou tanto? Né? Então não é o que o outro faz, é como eu percebo e como eu reajo diante daquilo. Sempre o foco vai ter que voltar para mim. As minhas reações, a minha vida, as reações e as ações do outro, a vida do outro. Fulano, eu estou no relacionamento e fulano não me respeita, ele não muda. Ok, mas por que você está se permitindo ficar em um relacionamento que não é agradável e confortável para você? Entende? Então a sua reação diante do desrespeito do outro é o que vai contar, é a única coisa a qual você pode mudar. Boa tarde, Cláudia. Então, eu estou esperando o fulano mudar. Você está entregando o seu poder na mão do outro? Né? Então, qual é a minha reação diante do desrespeito do outro? É baixar a cabeça e continuar sendo desrespeitada? Ou eu levantar e dizer, chega, que porque eu mereço respeito? Então, é a nossa reação sempre que vai ficar nesse lugar de a minha reação, a minha vida. Então, como é que eu me sinto? Como é que eu percebo tudo ao meu redor? Sim, eu quis dizer que quando estamos com depressão, não ficamos preparados para tomar atitude. Entendi, Paulo. Então, justamente porque toda a nossa energia está sendo drenada para questões inconscientes de tristeza, de medo, né? Então, a gente fica sem energia. A gente não consegue ter clareza, a gente não consegue ter força. Por quê? Porque a depressão, como muita gente diz, é excesso de passado, né? Então, a depressão, imagine que existem várias janelinhas lá do passado que está aberto. Então, você fica a todo custo tentando fechar aquela janela, a mente, né, de uma forma inconsciente, fica a todo custo tentando fechar aquelas janelas lá do passado. E o que é que fica no presente? Não existe, porque minha mente e meu corpo está todo lá no passado. Então a gente fica realmente despreparado perante a vida. Não consegue tomar atitude porque não resta energia. Cara, parto pós-traumático é efeito placebo? Parto pós-traumático? O que seria isso? Como reagir mal após um estresse pós-traumático? Então, Aves, a questão do estresse pós-traumático, é aí onde está. O que mais se recomenda é uma terapia, é um processo terapêutico. Enquanto se está fugindo de um processo terapêutico, infelizmente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Mas se recomenda aí justamente um processo terapêutico. Como se livrar do efeito placebo? Não tem como, sabe por que não tem como? Porque é uma forma da nossa mente funcionar. A nossa mente está intrinsecamente ligada ao nosso corpo. Então, aquilo que ela pensa, o nosso corpo sente. O que o meu corpo sente, a minha mente projeta como pensamento. Entende? Então, um está sempre influenciando no outro. Como superar o medo? Cláudia, a gente supera o medo liberando de dentro da gente todas as informações que fizeram a gente sentir aquele medo. Eu tenho muito medo que me falte dinheiro, que eu não consiga dar conta das contas, né? Que eu não consiga me sustentar. Ok, como é que eu vou superar esse medo? Buscando a raiz dele. Entende? Eu vou buscar a raiz dele. Qual é a raiz do medo de não dar conta de pagar, de me sustentar? Talvez essa raiz seja de uma infância onde eu vi os meus pais tendo muita dificuldade de sustentar a casa, de ter faltado comida, de ter sempre visto meu pai e minha mãe reclamando que não tinha dinheiro suficiente. Então meu medo começou aqui. Eu libero essa carga emocional desse medo e esse medo aqui ele deixa de existir. Entende? Então a gente supera o medo transmutando, ressignificando essa informação do passado. Esses dias tive um sonho, eu observava a mim. Esse estava com problemas e eu via o
que tinha na mente dele. Eu era criança. Olha que interessante, Felipe. Boa tarde, seu Pedroca. Volta à noite, tá bom. Passando só para dar um oi. Quis dizer, quando nós estamos doentes, depressivos, é difícil tomar a decisão certa. Então, Paula, foi como eu expliquei. Quando a gente está depressiva, a gente não vai ter energia para pensar. O nosso corpo, ele está sugando toda a nossa energia para que a gente se mantenha vivo. Então não sobra tempo para nossa mente, digamos assim. Então se ele está puxando muita energia para se manter vivo e está nesse lugar de caos interno nele, tem muitos medos ativados no momento, a minha mente só vai conseguir focar e perceber aquele sinal que o meu corpo está emitindo. Então a gente vai estar em confusão, a gente vai ficar apático perante a vida, entende? Então a gente fica nessa retroalimentando esse ciclo depressivo e trazendo essa dificuldade de tomar uma decisão certa, porque a gente não vai ter clareza. Sem energia, a gente não tem clareza. O placebo pode passar para a epigenética. Envolve tudo, Aves, envolve tudo. Fiquei e minha mãe decidiu minha vida por mim. Ah, entendi. E hoje, como é que você tá, querida? Obrigada, Aristóteles, por seguir. Fale de forma mais refinada. Jesus ajuda vocês e a mim. Amém. Aí minha mãe decidiu, tomando decisão por mim, é normal. Você tem quantos anos, Paula? Se não foi incômodo perguntar. Foi assim na minha infância. Obrigada, Gleire, por partilhar. Olá, boa tarde, Alexandra. Eu tô com ansiedade, eu tomo remédio, mas me ajudando muito, eu só vivo com medo. O que faço? Terapia, Alexandra. Você faz algum acompanhamento terapêutico? Pode ajudar muito, tá? Esse sonho me fez pensar, cheguei à conclusão que era o medo do abandono mesmo. Que bom, Felipe, já trouxe aí uma percepção clara, né? Às vezes o sonho nos ajuda muito. Como não alimentar sentimentos ruins? Aves, de novo, liberando a raiz do problema. Acho que esse é o meu maior desafio. Como assim? Explique mais. Estou ressignificando. Efeito placebo passa para a genética. Placebo é genético. 46. Então, placebo, ele não é genético exatamente, mas é a nossa construção, a construção do nosso sistema é assim. Entendeu? A construção do nosso sistema, ele é assim. A nossa mente está interligada ao nosso corpo. Não é que, meu pai acreditou no efeito placebo, então eu vou acreditar também. Não, está intrínseco no ser humano. Na construção do ser humano, houve essa informação, né? Para quem quiser acreditar em Deus, na evolução, independente da linha de raciocínio que você tenha, o corpo humano, junto com a mente, ele foi construído dessa forma. Entendeu? Deixei mais dúvidas que respostas. Então vamos com calma, porque aqui a gente está respondendo a todo mundo. Tem 46, Paula. E você ainda mora com ela, é? Hoje tenho 46, mas quando fiquei doente era mais nova. Entendi, Paula. E hoje você ainda mora com ela? Deus me explica por que um depressivo não sonha, mas tem pesadelos. Então, Josi, bora lá. Eu vi um vídeo uma vez da psiquiatra Ana Beatriz, que eu acredito que todo mundo aqui conhece. E ela falava justamente sobre isso, a questão do depressivo, que uma pessoa depressiva, ela não sonha. E eu passei muito tempo da minha vida sem conseguir sonhar. E quando eu vi o vídeo dela, eu fiquei assim, oi? Como assim o depressivo não sonha? Mas é porque é o seguinte, o depressivo, ele tá tão esgotado de energia, digamos assim, ele tá tão esgotado de energia que o inconsciente dele, quando ele dorme, ele não consegue chegar num nível de relaxamento profundo que permita ele a sonhar e trazer pensamentos bons, né? Sonhos bons, digamos assim.
Então, o que é que ele foca? A mente dele, o corpo dele está tão sobrecarregado de pensamentos ruins que quando tem-se um sonho, é em forma negativa, é em forma de pesadelo. Estou fazendo já só 3 dias e comecei, fico com a mente ligada direto, com medo, coração acelerado. Está fazendo há 3 dias a terapia, Alexandra? Então, se tem 3 dias só, tem tempo ainda pra frente, querida, pra melhorar essa situação. Não, estou casada hoje. Você é evolucionista? Eu acredito na evolução, Aves. Já ouvi falar sobre a questão de vivenciar histórias, tipo, se pegar, de repente, pensando nisso. É normal, tem problemas? Tipo, flashback é Felipe. Olá, Rodrigo. Fiquei com borderline? Fiquei com borderline? Você acha que o border, ele simplesmente desencadeia por conta de alguma situação? Obrigada, Maria, por seguir. E a gente começou e fugiu um pouco do assunto, né? A gente fugiu da questão do medo de dizer não. Sim, há 3 dias já, só que eu não tenho pensamento ruim, não. E eu sonho lindo nas matas. Quer dizer, isso aqui me responde. Oi, Paula. Você mandou alguma pergunta? Boa tarde, Gisele. E de que é que você tem medo, Alexandra? Se você disse que não tem medo, ou que tem muito medo, mas não tem pensamento ruim, não entendi. A senhora perguntou a minha idade? Sim, foi. Foi com relação à mãe, né, que você estava falando. Você perguntou se era normal a mãe tomar decisões. Olha, se a mãe está vendo a filha em uma situação em que ela não está apta, digamos assim, a tomar decisões, o instinto da mãe vai ser realmente trazer tomar decisões para tentar melhorar a vida da filha, né? Então esse é um processo normal dentro da maternidade, digamos assim. A mãe vendo a filha impossibilitada, ela vai tomar decisões. A questão é, ela hoje ainda afeta, ela ainda interfere na sua vida hoje? Essa é uma outra pergunta. Tipo, de repente percebe que passou vários minutos imaginando situações de uma vida diferente. É o tal do devaneio, né, Felipe? Então, a gente se pegar projetando aí, é sinal de que a nossa mente ela não está tão saudável, digamos assim, né? Por quê? Porque não é natural a gente ficar imaginando cenários fictícios de forma tão constante na nossa mente. Obviamente a gente pode almejar um futuro, pensar num futuro e dizer assim, olha, eu quero ter uma vida assim e tal, e sonhar acordado com aquela vida. Só que a gente ficar criando cenários, muitos cenários na nossa mente, não é normal. Se a gente fica criando muitos cenários a todo momento na nossa mente, é porque o nosso passado está sendo reproduzido nesse futuro. Entende? Então, de novo, quando a gente larga de vez esse passado ele não vai ter interferência na nossa mente hoje. E a gente não vai ter tanta preocupação assim com o nosso futuro. Entende? Então, de novo, é normal a gente querer, pensar, almejar e desejar, sonhar uma vida diferente. Mas a gente ficar preso nisso aí já mostra que a gente não está preso no futuro, a gente está preso lá no passado, tentando de alguma forma fugir daquilo que a gente vivenciou. Tenho medo da rejeição, borderline é medo da rejeição.
o border é medo do abandono, Alice. Se você criar consciência de classe e entender o que é o capitalismo, você se verá livre de tudo isso. Olha o comunista aí. O capitalismo realmente é uma parada, enfim. Não, só fico coração acelerado, tremendo, vontade de chorar. Interessante, Alexandra. Então o seu corpo está mostrando, mas a sua mente ainda, não está acompanhando o que seu corpo sente, né? Ao menos isso. Eu desconfio de neurodivergência, mas não tenho certeza, não tenho laudo. Então passa pelo médico, Felipe, vai no psiquiatra. Fale mais sobre devaneios severos. Então, devaneios, Alice, é como eu falei, é o passado se repetindo aqui no presente, só que dentro da nossa mente. Não é normal a gente ficar nesse lugar e estar sempre imaginando. Se a gente fica imaginando, a gente não está vivendo. O nosso presente, ele deixa de existir, porque a gente está preso nos devaneios da nossa mente. Entende? E o que é a gente estar preso nos devaneios da mente? É excesso de passado. Fico na dúvida se seria psicológico ou alguma outra questão, como eu falei, é uma dúvida mesmo. Então, Felipe, eu tenho certeza que muitas pessoas que recebem diagnósticos hoje não propriamente têm aquele diagnóstico, mas elas estão só com questões do passado que acabaram desencadeando sintomas parecidos com aqueles diagnósticos, entendeu? Então, se a gente, antes de tomar qualquer medicamento, antes de receber um laudo, faça uma terapia, tente se libertar desse passado, para você ver o quanto que esses sintomas, eles vão diminuir significativamente e você não vai se enquadrar em um diagnóstico. Entende? Então, esse excesso de passado é o que faz com que a gente não consiga viver